essa proposta curricular tem o objetivo de determinar o que cada aluno precisa aprender dentro da proposta curricular do colégio, né, ou da escola, né? Então, é uma proposta, como nós falamos anteriormente, que tem que ter uma participação maior possível dos atores que estão ali trabalhando na inclusão, coordenação, psicopedagogos, professores, etc. Mas é importante também, como eu falei anteriormente, que façamos uma adaptação da forma de ensinar. Aí nós vemos a seguir, na tela que vocês podem observar, que algumas necessidades são imperiosas nas adaptações que nós vamos fazer. A primeira é a necessidade metodológica, de se adaptar à metodologia de ensino. Adaptação também de provas e avaliações. Nós falamos anteriormente que existe uma distinção. Normalmente as escolas, elas acham, de um modo geral, que utiliza as provas, né, como a avaliação principal para determinar se um aluno vai progredir ou não nos estudos naquele segmento ou naquela série. Evidentemente que isso não é adequado, nós não podemos pensar em uma avaliação apenas quantitativa, que se seja medida em números, mas, acima de tudo, uma avaliação que seja qualitativa. Então, diante dessa situação, as provas, ou a prova que eu possa um dia aplicar para o meu aluno, ela tem que ser realmente pensada como um dos instrumentos de avaliação, não apenas um único instrumento de avaliação. Por isso que nós colocamos adaptação de prova e adaptação de avaliação. A prova que eu falo aqui é aquela prova que as crianças, os alunos, os adolescentes fazem na escola normalmente. Ela tem que ser adaptada. Dependendo da necessidade do aluno, daquilo que eu proponho para ele, tem que ter uma adaptação. Nós falamos algumas aulas atrás sobre a questão daquele aluno que precisava de uma adaptação da prova porque ele não conseguia fazer uma prova a contento por causa do estresse que lhe dava fazer uma prova de múltipla escolha. Então o professor criou outras estratégias para aplicar essa prova. Então a adaptação da prova também passa por isso. Que tipo de questão? É uma questão dissertativa, é uma questão que vai demandar muita escrita, é uma questão que tem um texto longo para ser entendido. Isso tudo eu tenho que pensar. Até mesmo na questão que liga ao layout da página, a organização dos elementos na página. Às vezes, alunos que têm problemas ligados à leitura e à escrita podem ter dificuldades de compreensão do texto em razão da proximidade do tamanho da letra. É também necessário uma questão da adaptação da quantidade de perguntas, de questões. Então isso tudo tem que ser adaptado. Mas a prova, como nós falamos, não é o final da avaliação, é um dos instrumentos avaliativos. Essa avaliação que eu estou falando aqui é uma avaliação em que se conta todos os aspectos ligados ao desenvolvimento do aluno. Então, por exemplo, eu tenho que entender que eu não posso pensar em avaliar esse aluno comparando-o com outro aluno. Cada aluno tem a sua identidade, tem seu desenvolvimento próprio. Isso não é nem um pouco adequado dentro de uma turma em que eu tenha somente alunos neurotípicos. Quanto mais quando eu vou fazer um trabalho com alunos neurotípicos e alunos com deficiência ou com necessidades especiais. Eu não posso fazer comparações. Então, que tipo de avaliação eu faço? Quais são os critérios para eu avaliar esse aluno? Inicialmente, eu tenho que pensar que se trata de uma avaliação específica para dentro das condições daquele aluno. Então eu tenho um conceito que eu acho que tenta responder essa pergunta e resolver essa demanda, que é justamente eu pergunto para mim e pergunto para o aluno, e dentro dos contextos que nós vivemos o tempo todo na educação. O que esse aluno tinha quando ele chegou à escola? O que ele tem hoje? E o que ele pode ter amanhã? Isto é, o que ele fazia ontem, o que ele faz hoje e o que ele vai fazer amanhã. Então essa avaliação está dentro das condições que ele traz, das condições que ele encontra e desenvolve naquele momento e daquilo que eu projeto para ele. Então a avaliação é a partir dele mesmo, das suas próprias condições. Outra coisa também, nós vemos ali na tela, é a adaptação de materiais pedagógicos e didáticos. Nós falamos um pouco
sobre a diferença do que é pedagógico e do que é didático. O didático é aquilo que está mais direcionado ao professor, à prática do professor, ao que ele usa para ensinar. E o pedagógico é realmente aquilo que faz o aluno aprender. Muitas vezes, um livro, apesar de ser didático para mim, né, a leitura de um livro, a exposição oral numa sala de aula, em que eu pego o livro e leio página por página, ou então seleciono um trecho e leio, isso pode ser muito didático. Eu tenho uma condição de fazer isso de uma forma muito fácil, porque está dentro da prática do professor. Mas pode não ser pedagógico para um aluno que tem um déficit de atenção e que precisa de um outro estímulo para poder aprender. Então, o professor tem que reavaliar isso e adaptar essa sua forma de ensinar. Agora, nós vemos também que a adaptação da fala do professor é importante. Por quê? Porque muitos alunos, nós vamos ver na frente, têm o que nós chamamos de transtorno sensorial, principalmente alunos com autismo, com TEA, né? Esses alunos têm uma certa um aspecto sensorial que merece uma atenção para que nós não possamos fazer coisas que não sejam adequadas naquele momento. Então, por exemplo, o aluno que tem uma hipossensibilidade sensorial ou uma hipersensibilidade sensorial. Às vezes a fala do professor incomoda auditivamente o aluno, o jeito de falar, a maneira às vezes exagerada de se posicionar em sala de aula. Então isso tudo tem que ter um maior cuidado. Alunos que são propensos a ter dificuldade de concentração também não se dão bem com professores muito agitados, muito irrequietos. Então eu tenho que vigiar também o meu modo de agir, meu modo de falar, meu modo de ser. Adaptação dos textos escritos, das cores, dos espaços em sala de aula. Então isso é importante também. Que tipo de texto, se eu estou dando um texto para ser lido pela turma, né? Para ser lido em conjunto com a turma, que tipo de texto eu estou dando, que tipo de letras, como eu estou formulando esses textos, as cores que eu utilizo, principalmente no campo do autismo, como eu falei, a questão da hipersensibilidade sensorial, às vezes algumas cores ficam confusas, alunos com dislexia também têm dificuldades de entender alguns textos que não são muito claros para ele, né? E outro aspecto que eu falo é a questão daquilo que nós chamamos de currículo oculto. O que é o currículo oculto, né? Tem dois entendimentos acerca do currículo oculto. Tem o currículo que é justamente o conteúdo que o aluno sabe, o conhecimento do aluno que às vezes está oculto, né? É uma visão desse currículo oculto, que ele tem um saber que está oculto ali, que precisa ser também desvendado pelo professor, mas tem uma outra concepção que vê o currículo oculto, justamente o que eu estou falando aqui agora, que é aquele currículo, aquele conhecimento ou aquele ensino que eu faço, que eu dou, aquele conhecimento que eu transmito ou que eu levo para o aluno, que não é estipulado, que não está dentro dos livros didáticos, que não está dentro da proposta pedagógica, que são atitudes, modo de ser, são maneira de falar, o jeito de eu olhar, e muitas vezes o professor tem que ter esse cuidado para não ensinar, quer dizer, aquilo que não está explícito, mas é implícito, que às vezes pode traduzir algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação, algum tipo de situação que não seja adequada para em sala de aula. Então esse currículo oculto, ele muitas vezes está implícito na minha fala. Eu posso demonstrar insatisfação, posso demonstrar um certo desânimo e posso demonstrar até a descrença no aluno. Os primeiros trabalhos que foram escritos na educação especial, que foram trabalhos que eram realizados dentro do período da integração escolar, que foi o primeiro movimento que surgiu para tentar inserir esses alunos dentro de sala de aula. Um desses primeiros trabalhos foi escrito pela professora Alda Mazzotti, que fez um trabalho nos Estados Unidos com crianças, isso na década de 80, com crianças que eram aceitas nas escolas americanas dentro de um processo de integração escolar.
e o que ela descobriu foi que a grande parte dos professores, quer dizer, a maioria dos professores, não acreditavam nas possibilidades daqueles alunos. Então, havia ali implicitamente um currículo oculto, era ensinado para aquelas crianças um sentimento de descrença, de descrédito nas suas possibilidades, nas suas capacidades. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque eu posso estar ensinando sem saber alguma coisa que não pode ser passada para os alunos, como por exemplo a minha descrença nas suas possibilidades. Se realmente eu não acredito nesse aluno, eu tenho uma dificuldade de crer nele, eu tenho que fazer uma revisão crítica das minhas práticas, da minha vida interior, da minha subjetividade, para ver se realmente isso não pode estar ligado a algumas coisas da minha própria vida e não das condições do aluno, porque a inclusão é algo que se dá efetivamente em prática quando o professor ele acredita no seu aluno, ele tem realmente condição de ver o aluno como um ser capaz de aprender, um indivíduo, alguém que tem totais condições de desenvolver a aprendizagem. Nós vemos agora na tela a imagem de uma atividade adaptada. Então aqui um exemplo. Nós estamos vendo uma criança montando palavras no alfabeto móvel. O que está acontecendo aqui? Esse menino, por conta das suas dificuldades motoras, né, ele ainda não adquiriu habilidade suficiente para escrever as palavras, para escrever as letras. Então, ele, para não se afastar do conteúdo que se dá para os alunos, quer dizer, os alunos estão aprendendo a escrever as palavras, montar as primeiras palavras. Ele trabalha o tempo todo, ou a maioria das vezes, com o alfabeto móvel. É utilizado para ele o alfabeto móvel. Então ele faz a montagem das palavras que ele está escrevendo através do alfabeto móvel. É uma adaptação. Porém, é lógico que nessa adaptação, se a sua dificuldade é motora, é a pega de pinça, é o desenvolvimento da letra, isso tudo também tem que ser trabalhado para que ele possa superar isso e, mais adiante, poder escrever com a própria mão as palavras que a turma está escrevendo. Então aqui um exemplo de uma atividade adaptada.